Vamos de questão 135 agora. Na nossa questão 135, mais uma questão da UFRN. Oscalito e Anquito, operários da construção civil, recebem a tarefa de erguer, cada um deles, um balde cheio de concreto, desde o solo até o topo de 2 edifícios de mesma altura, conforme ilustra a figura a seguir. Ambos os baldes têm a mesma massa. Então, o nosso amigo Oscarito está aqui, né? Parece que ele usa uma roldana dupla aqui em cima. E o Anquito, muito parecido, também está usando apenas uma roldana aqui em cima. Oscalito usa um sistema com uma polia fixa e outra móvel. Lembre que numa das aulas do Minuto da Física, a gente já viu aquela questão de Arquimedes com o rei de Siracusa, né? Você que está acompanhando as questões. E Anquito usa o sistema apenas com uma polia fixa. Considere que o atrito, as massas da polia e as massas das cordas são desprezíveis e que cada balde sobe com velocidade constante. Os baldes têm a mesma massa. Nessas condições, para erguer seu balde, o trabalho realizado pela força exercida por Oscarito é: ele quer saber se é menor ou igual à do trabalho exercido por Anquito e quer saber se essa força mínima é menor ou maior que a força mínima que Anquito exerce. Então, para resolver a questão, vamos bem devagarinho, que é uma questão bem interessante. Vá anotando isso aí. Note que o peso do balde e a altura a ser vencida são os mesmos. Realmente, eu tenho o mesmo balde e a mesma altura a ser vencida. Assim, o trabalho realizado, ou seja, a transferência de energia ao balde, vai ser a mesma para os dois casos. Galera, olhe para mim. Se você tem o mesmo peso e a mesma altura, o trabalho a ser realizado, ou seja, a energia que vai ser despendida é a mesma, não há dúvidas, tanto para o Oscalito como para Anquito. Agora tenha muito cuidado com relação às forças exercidas. Quando você olha o Oscalito, você percebe claramente, gente, que esse peso do balde é sustentado por duas cordas, que eu vou chamar de FO e F1, ou força de Oscarito. E para o outro balde, você só percebe que só tem uma corda sobre o balde, né? Então, o peso do balde vai ser suspenso por apenas uma força, que é a força de Anquito. Então, em outras palavras, quando você tem uma polia, o peso do balde é dividido para duas forças. E quando a polia não existe, a força feita lá pela corda é o próprio peso do balde. Então, utilizando a primeira lei de Newton, já que a velocidade é constante, movimento retilíneo uniforme, eu vou dizer que a força de Oscarito mais a força de Oscarito é igual ao peso. Daqui eu concluo claramente que 2 vezes a força que Oscarito faz é igual ao peso. Então, a força de Oscarito vai ser a metade do peso do balde. Por que a metade? Porque são duas cordas, fica metade para cada lado. Já para Anquito, utilizando a mesma ideia da primeira lei de Newton, eu vou dizer que a força de Anquito é igual ao peso. Então, quando você analisa as duas respostas, você vê o quê? Atenção para o que eu escrevi, olha aí de lado. Ó. A força exercida por Oscarito é menor que a de Anquito. Sim, porque Oscarito, devido ao fato de ter uma polia, ela distribui essa força, né, ficando mais fácil para ele erguer o balde. Então, a força que ele faz é a metade da força de Anquito. Portanto, é menor. Então, questão muito interessante da UFRN, os trabalhos são iguais, porque eu tenho a mesma massa e a mesma altura a ser vencida, mas devido à polia, Oscarito vai fazer uma força menor que Anquito, letra D.